Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, sim. Tudo Que ótimo. bom. Obrigada por perguntar. Uhum. Você mora em Campo Grande? Por enquanto, eu estou em Sumaré. E aí, depois eu vou voltar para Campo Grande. Ah, é? Isso, isso. Mas eu sou de Campo Grande. Eu nasci em Campo Grande. Ah, É. Sim. A senhora é de lá? não, eu sou do Rio, mas eu morei lá há 15 anos. Olha. Ah, a senhora é É, do Rio? eu sou do Rio de Janeiro, eu sou Ah, Rio de carioca. Janeiro. Olha, que legal. A terra onde a Melissa está, Niterói. Oh, nossa! Né? Gente de vários lugares. É, Que legal. com certeza. É bom, né? Porque diversifica a cultura, né? Sim, demais, demais. Eu estava falando com a Zizi, né? Eu falei, gente, eu tô muito perdida. É porque eu tô fazendo curso, né, de pedagogia. Aí eu perguntei para ela assim, eu tô buscando cursos assim, aulas complementares. Aí se ela tiver, tipo assim, para ela me passar. Aí ela me passou essa turma que ela falou que é muito bom, né? Aí eu falei, eu vou assistir, né? Só que, nossa, eu tô tentando acompanhar ainda, sabe? Porque tem tanta coisa que vocês falam que eu não consigo acompanhar, assim. Às Mas vezes eu fico pode meio perguntar para perdida, tirar as aí eu dúvidas. não sei o que falar também. Então, Aham. mas na nossa conversa, roda de conversa aqui, ela tem essa proposta de tirar as dúvidas, para Ah, poder entender a aham, dinâmica potencial, como é que, dos potenciais, como é que desenvolve. É uhum. para perguntar, é para tirar dúvida, né, Nádia? Ah, entendi, entendi. Aham, aham. Aí Isso a Ah, gente mesmo. sim. vai conversando e vai aprofundando, sabe? Uhum. O entendimento. No É porque eu sentido, vejo aqui que, nossa, todo mundo aqui acho que dá aula em algum espaço, né, algum lugar, então tem experiência já, né, bastante rica, assim. Então eu falei, gente, eu acho que eu sou a única perdida daqui. mas Não, você Angélica, dá aula, você dá aula. Você já dá. Ah, eu, por enquanto, ainda não estou dando aula, mas, assim, eu vou começar a fazer estágio no semestre que vem. Então, É. é você entender a Uhum, uhum. processo, Ah, sim, tá? sim. Entender a nossa metodologia. Aí você vai perguntando. Uhum. Tá bom, obrigada. boa noite quem está chegando. Luciara, Suzy. Angélica, mesmo quem não está dando aula ou nunca deu, sempre tem alguma relação com outras pessoas, ou na família, com filhos, ou com irmãos e tudo mais. Então, é relação, é o campo de relação muito importante. Como a gente pode desenvolver a humanidade por aí, certo? E isso, com certeza, você que está fazendo pedagogia e pretende dar aula, né? Todos Uhum, nós somos educadores, de alguma forma uhum. somos educadores. Sim. Então, dá para você aproveitar bem o momento e trocar, ouvir todos, Uhum, é uhum. importante. Sim, Seja obrigada. bem-vinda. Obrigada.
Boa noite para todos. Estão chegando. Lourdes, Jaine, Carolina. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando o nosso 9º encontro da alfabetização humanizada, especial dialógica. Eu vou estar passando agora para Melissa, para a gente ter umas partilhas muito interessantes. Tudo bem, Melissa? Sim, Nádia, agradecida. Boa noite a todos. Tá certo, Jaine? Aguardando, hein? Sua participação, que é muito importante, como a de todos aqui. Então, pessoal, nesse primeiro momento do nosso encontro, a gente vem sempre fazendo a sensibilização. Aquele momento que a gente faz a nossa troca, falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da gente, e sempre trazendo um tema, nesse momento, das bases de desenvolvimento potencial. Então, a gente já trouxe a cultura, a gente já trouxe a arte, a gente agora, hoje, vai estar falando do meio ambiente. Então, quero conhecer um pouquinho, dentro da história de vocês, como foi no início da história, ou ao longo dela, como que foi a relação de vocês construída com o meio ambiente. Então, antes de vocês começarem a partilhar, gostaria de solicitar alguém para hoje ser o nosso guardião, o nosso cronometrista, que pode estar aí organizando o nosso tempo, no nosso encontro de hoje. Quem poderia hoje estar assumindo ser o nosso cronometrista, o nosso guardião do tempo? Para que todos tenhamos voz, tenhamos vez. É pelo tempo que a gente trabalha a nossa fala, é pelo tempo que a gente trabalha a nossa escuta, né? Então, quem pode ser essa pessoa tão importante para o encontro fluir e acontecer da melhor forma possível? Se não tiver ninguém, eu posso... Ah, Carolina. Agradecida, Angélica. Então, Carol pode estar assumindo, Carol? Agradecida, Carol. Poderia, então, fazer esse momento que nós vamos ter aqui, a gente vai até 6h15, se necessário, a gente pode estender mais 5 minutos, Nádia, até 6h20? Pode ser? A gente vai até 6h20, e quanto tempo a gente vai ter de fala? Imaginei, no máximo, 3 minutos para cada um. Pode ser dessa forma, Carol, nesse primeiro momento? Certo, Carol. Carol, ela está numa situação que ela já me informou antes de entrar no encontro, né, Carol? Mas eu acho que ela vai tentar participar dessa forma até quando for possível. Abrir a câmera, tá bom? Gente, desculpa, eu estou me situando aqui ainda. Daqui a pouco eu vou ficar com a presença um pouco mais adequada, não tão mecânica. Agradecida, Carol. Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da história de vocês, como foi essa construção dessa base que é tão fundamental para nós, né? Que nós somos natureza, nós somos o meio ambiente. Como que foi essa construção dentro da história de cada um de vocês? Quem poderia começar contando um pouquinho? Ah, Suzy! Agradecida, Suzy! Vamos animar. Eu acho que eu puxei pelo meu pai, não podia ver microfone. É, também eu acho que no gosto, na relação com a Terra e com o planeta, eu aprendi muito com meus pais, assim, eles eram do interior, então tinha uma vivência de agricultura, né? O pai fazendo as lavouras, criando animais, e a mãe mais cuidando dos chás daquele quintal mais doméstico, né? E então essa relação com a terra, ela sempre fez parte da nossa vida. Mas eu me lembro assim de um desfile na escola, acho que era um desfile de primavera, teve uns anos aí da ditadura que a gente não queria fazer desfile cívico, na saída da ditadura a gente fazia desfile de primavera. E aí
aí a gente tinha desses desfiles e que se usou na escola que eu estava uma frase, uma faixa com uma frase que dizia: a natureza é o grande lar que Deus nos deu. Acho que essa é uma frase que tem me acompanhado ao longo da vida, assim, me chamou atenção naquele momento e continua em mim até hoje, assim, presente, né? De seja ele essa divindade que forma tenha, né? Mas enfim, é algo, porque o lar é algo que é nosso também, que a gente cultiva, que a gente cuida, né? E que a gente constrói. Então, quando a gente associa a natureza com o nosso lar, ele também somos nós, né? Também somos nós. Então, acho que é muito próximo de uma leitura que eu faço hoje, assim, né? Naquele momento foi o mais próximo, mas ela continua em mim, assim, hoje mais integrada ainda com essa percepção de que nós somos natureza também, né? Mas acho que esse foi o momento que né, natureza para mim é uma coisa importante, né? Eu percebi isso, né? Naquele momento. E até hoje eu milito na causa ambiental, né? Eu trabalho com as cooperativas de reciclagem e tal, e a natureza continua sendo uma grande causa na minha vida até hoje. Acho que é isso. É isso, né, Suzy? A gente tem que lutar por ela, né? Já que as pessoas não entendem que não somos parte dela, somos natureza, né? E como que as coisas que acontecem na nossa infância são fundamentais para a gente, né, depois seguir e entender que ideais nós temos, né? O que nos preenche, que caminho que leva de fato aquilo que eu acredito, né? Super importante mesmo. Quem poderia dar continuidade e contar um pouquinho mais sobre essa relação do meio ambiente, como foi construída em vocês? Pode ser algo simples. Jaine, repassando. Oi, me escutam bem? Tudo bem. Curiosa essa pergunta, porque a gente não para pensar nisso, né? Aí agora com essa pergunta eu fiquei pensando, mas como é que foi isso? E aí que minha família, meu pai e minha mãe sempre cultivaram muito, então tinha horta em casa, a mãe tem um jardim até hoje, que eu acho incrível o cuidado que ela tem com aquele jardim, é bem simples, sabe? Mas é tão lindo, assim, florido, tu chega lá, tá sempre uma florzinha enfeitando, assim. Então, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha a minha mini enxada para ajudar o pai a capinar o pátio, a plantar as mudinhas e tudo, né? E como é uma coisa que a gente cresce, por exemplo, na minha adolescência, e eu não quis nem dar bola para isso mais, né? Eles têm um sítio, eles moram na cidade, mas tem um sítio. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia no sítio e ficava dentro do carro, sabe? Assim, que eu nem queria sair do carro. Que coisa bem sem sentido. Aí hoje eu fico pensando assim, nossa, mas que oportunidade que a gente teve, né? De aprender a cultivar, de aprender a plantar, ou de ter mais contato com o campo, assim, e tem épocas que parece que a gente se desconecta totalmente disso. Que hoje, com o conhecimento que a gente tem, né? Eu tenho vontade de voltar no tempo e aprender mais, né? Então, eles têm hoje, meus pais têm 70 e poucos anos, 73 anos, e eu gostaria de aprender mais sobre como cultivar uma flor, como plantar, né? Essa experiência do campo. Tive no feriado de carnaval, esse ano com eles, todo feriadão, assim, e tão restaurador, tá? No campo, tá? Na natureza, sabe? E sempre que possível, eu tento ir visitá-los e a gente conversar sobre isso para aprender um pouco mais enquanto dá, assim, deles, né? Então, a minha construção do meio ambiente foi um pouco dessa forma, muito dos meus pais, e agora, tendo a oportunidade de futuramente morar numa comunidade, cada vez mais eu estou atenta para isso, para aprender, para absorver, sabe? Para também fazer parte da minha prática. Porque atualmente eu moro no apartamento, tem 3 vasinhos de flor ali, um vasinho de flor aqui, dá para contar. As plantinhas, se não cuidar, capaz delas não terem sol suficiente, não tem como ter horta aqui. Então, parece que quando a gente não tem, que a gente valoriza mais ainda, né? Então, é isso. Agradecida, Jaine. E se a gente parar para pensar, né, essa conexão tem tudo a ver com a nossa conexão, com o nosso estado de presença.
quando a gente observa que o meio ambiente não é, ele está presente em todo lugar, né? A gente consegue perceber que talvez a gente tenha mais conexão do que a gente imagina, né, Jaine? Só falta entender essa conexão e a forma que ela acontece, né? Vou passar para Jussiara. Oi, gente, boa noite. Eu estava pensando agora aqui, né, que a gente fala da natureza, do meio ambiente. Eu digo assim, o meio ambiente ele não é meio, né, ele é inteiro. É um tudo, né, é um todo. E eu tenho pensado muito na forma como isso se estabeleceu realmente na minha vida. Como é interessante como as coisas criam uma conexão, né? E assim como a Jaine falou, que a gente, quando criança, a gente vai olhando, né, as pessoas que estão ao nosso redor, seja o pai, a mãe, ou enfim, as pessoas que nos criam. E eu venho de duas coisas bem interessantes. Primeiro, na casa onde eu morava, também tinha um jardim, era tipo uma mini chácara, assim, tinha jardim, tinha vários pés de fruta, frutas que eu amo até hoje, assim, caqui, abacate, né? Jardim, tinha pé de laranjeira também, e o mar, né? Eu nasci em Salvador e fui para o Rio de Janeiro, então não tem como eu não ter uma relação muito próxima, assim, ao mar, né? Tanto que eu digo que o meu lugar preferido envolve mar e montanha, então, assim, essa junção das duas coisas traz um encantamento para mim. E na época que eu morava no Rio de Janeiro, acho que eu até já comentei isso aqui, a gente tinha o costume de tanto ir para a praia, quanto passear muito, assim, Floresta da Tijuca, Jardim Botânico, e pessoal, as crianças procuravam sempre parques, né? Eu queria ver as árvores, eu queria botar a mão, eu queria tocar a folha, eu queria saber da textura, o cheiro. Então, essa coisa da natureza, a relação sempre foi muito próxima, né? E esse cuidado eu já tinha também, Suzy, mesmo antes de virar moda, né? Porque às vezes vira moda a coisa, né? Puxa vida, a gente gasta muita água, está escovando o dente com a torneira aberta, está lavando louça com a torneira aberta. Eu não sei, eu digo que isso veio no meu chip, porque eu era essa criança chata, e naquela época não era comum, então eu acabava apanhando por causa disso, né, para deixar de ser chata. Então, eu vou percebendo isso, é uma relação muito próxima, até hoje é algo que me acalma, é como se eu volto para casa. No momento que eu estou muito agitada, ansiosa, aflita, fazer esse contato, essa conversa com a natureza, é uma volta para mim, né, para o meu lugar, assim, para onde eu me sinto mais eu, né? E eu tenho observado uma coisa muito interessante, que a gente durante muito tempo tratou a natureza como recurso a ser explorado, né? E quando a gente vê algo sempre como ser explorado e como recurso, parece que enquanto aquilo não finaliza, é possível tirar alguma coisa daquilo. Então, eu acredito que fundamentalmente a gente precisa começar a. Acredito que esse movimento, logicamente, já existe, a gente está aqui falando sobre isso, mas é muito urgente a gente entender que não há mais o que explorar, né? Na verdade, nunca houve. Era para ser uma conversa, né? E virou uma exploração, né? Um fato de extrair o máximo que se pode. Então, para mim, a natureza é isso, é uma mãe, é uma irmã, é alguém que eu trago muito presente comigo, assim. Né? Seria isso, gente. Agradecida, Jussiara. É fundamental a gente identificar como foi construída essa relação, né, e como ela se dá hoje em dia na nossa vida, porque a partir desse entendimento, desse conhecimento, a gente percebe que como na nossa prática a gente pode estar ajudando as crianças a construírem essa base, né? Então, você vê, né, em uma faixa que se faz com o dizer, né, uma história, de repente, que a gente conta para as crianças sobre a nossa história, né, ou uma reflexão que é trazida, né, como que é a relação de vocês, na idade de vocês,
com a natureza. Isso vai ajudando a construir essa base que é tão fundamental e necessária, de fato, para que, de fato, a gente seja união com o meio ambiente e se forme um inteiro, né, Jussiara? Então, deu aqui nosso tempo. Carol deu uma sinalizada aqui no reloginho. Vou estar repassando novamente para a Nádia, agradecendo a partilha de todos, tá bom? E Nádia, está com você agora. Certo, isso. Agradecida pela partilha. É bem interessante, né, relembrar a nossa infância e como era esse contato. E a gente aprende a ver, ouvir a natureza, nossa volta, mas isso tem que ser despertado mesmo, né? Às vezes vem dos adultos que estão conosco, de outras crianças, e é uma abertura da sensibilidade para onde estamos, né? Onde estamos, o que nos cerca. É bem especial mesmo. Olhar as nuvens e ver que forma tem as nuvens, né? Muitos gostam de fazer isso, muitas crianças. Eu gostava muito, deitar no chão e ficar olhando, e imaginar e criar histórias com as formas das nuvens. E meu avô acordava muito cedo e ele falava da aurora. Então, os netos, quando estavam com ele, acordavam cedo porque queriam ver a tal aurora, né, no céu. O céu colorido. Então, era mágico, era muito especial. Se ninguém tivesse falado, a gente nunca saberia, né? A menos que a gente acordasse cedo mesmo, né? Sim. Mas é especial. Então, proponho que nós continuemos o nosso movimento e exercício de trocas numa roda de diálogo para ir exercitando essa construção dialógica. Então, dentro dessa proposta, alguém que queira trazer, compartilhar algo que esteja vivenciando, experimentando, praticando, pensando, né? Pensando em fazer, ou do que já faz, se tem alguma dificuldade encontrada, se está encontrando alguma dificuldade, ou observou alguma coisa, trazer e compartilhar para que nós possamos trocar sobre isso, né? Que vai enriquecendo, ampliando esse conhecimento, esse saber, tudo mais, a reflexão em cima disso. E só que antes, eu gostaria de solicitar, Angélica, você mantém, Angélica não, hoje é a Carol, desculpa, gente. Carol, você se mantém como guardiã do tempo? Certo. Então, vamos combinar manter os 3 minutos por pessoa na fala, tá bom para todos? Os 3 minutos? Precisando mais tempo, é só negociar. E eu queria solicitar, Carol, que você me desse um alô quando for 19h15, por favor. Pode ser? Certo. E eu gostaria de solicitar para hoje uma secretária, ou guardião da memória, ou uma responsável para anotações. A finalidade é a seguinte: nós temos aquele documento dos ensaios humanizadores, então, para que seja anotado principalmente o tema que for colocado para diálogo e a conclusão que se chegar no final. Mas também está aberto a anotar o que quiser, as falas das outras pessoas, as diversas falas. E se alguém mais se sentir animado de anotar ali, colaborando com a guardiã da memória, está liberado também. É bem-vindo. Enriquece ali para a gente ficar com o registro, certo? Quem apetece, quem gostaria de provar? Hoje a secretaria, anotação. De uma forma bem simples. Um registro que vai ficar para todos. Simone. Suzy? Posso fazer, sim.
Se mais alguém quiser, também aceito contribuição. Ótimo. Agradecida, Suzy. Vou postar aqui o link. Só um instantinho, coloco o link aqui. E já vou colocando. Certo, Jussiara? Quem teria algum tema, uma coisa para provocar ou, como a gente fala, provocar a coceira da fala, né? Para propor, para que seja dialogado. Que gostaria de compartilhar? Quem traz hoje? Minuto para pensar. Nádia, falhou o seu áudio. Carolina, agradecida, Melissa. Carolina, tá me ouvindo? Oi, gente. Assim, só um minuto. Gente, boa noite. Alguns aqui sabem que eu tenho 3 filhos, mas para quem não sabe, é por isso que às vezes eu tenho que fechar, que às vezes está acontecendo alguma coisa aqui em casa. E eu acho que eu estou um pouco igual a Suzy, ou então eu estou me sentindo tão à vontade aqui que toda hora eu quero falar. Eu acho que é o espaço que a gente construiu junto, né? Mas eu não sei se vai servir para a nossa partilha hoje, mas eu fiquei com vontade de compartilhar algo que eu coloquei em prática com a turma de crianças mais velhas, que eu dou aula né, na igreja, crianças de 8 a 12 anos que eu estava tendo desafios com a relação entre eles, e eu fiz algumas perguntas para eles do tipo assim, o que a gente precisa para a nossa aula acontecer? E eu fiquei muito surpresa com as respostas, né? Que alguns falaram assim, a gente precisa de silêncio. Aí eu falei assim, nossa, mas se ninguém falar, como é que vai ser? Silêncio total? Aí o outro falou assim, a gente tem que escutar a professora, a gente tem que escutar você. Aí eu falei, mas eu não quero falar sozinha, só eu que falo. E fiquei instigando eles, né, a chegarem numa conclusão que para nós às vezes parece óbvia, né? A gente precisa respeitar a vez do outro falar, né? Mas até chegar nesse lugar parecia uma coisa assim que eles ficaram, gente, como assim? Eu já falei tudo que eu podia falar, respeitar a professora, silêncio. Eles só conseguiam chegar nesse lugar. E eu sentia que eles não conseguiam perceber que é tão importante a vez deles falarem. E eu queria que eles chegassem a essa conclusão, né? Eu fui falando para eles, eu quero ouvir vocês, mas como é que eu faço para ouvir o Heitor se tem outra criança falando? Aí demorou um tempo para chegar nesse lugar, sabe? E aí chegou. Mas eu achei tão interessante esse processo, e foi tão bonito ver eles se sentindo assim, não, é importante o que eu falo, não é só ela que fala, né? Não é só a professora, porque eles vêm dessa construção, né? Desse lugar de só o professor. E aí depois a gente foi colocando funções, né? O guardião da limpeza, da sala, do material. E aí estamos caminhando em passinhos, né? Nesse processo. Começou assim, a mesa está suja. Eu falei, não é sobre isso. Né? Não é sobre apontar para o outro, é sobre a gente, alguém lembrar, a nossa sala está limpa, vamos ver juntos, né? E ter essa pessoa para trazer esse lembrete. Aí fui construindo isso com eles e fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês o quanto foi legal ver também a satisfação deles e ver que eles se sentiram vistos e, assim, importantes, né? Pessoas dignas.
Aí é isso, eu queria compartilhar. Agradecida, Carolina. Jaine, só um instantinho, você vai trazer outro assunto, né? Tudo bem aguardar um pouquinho? Claro. E a gente conversar um pouco sobre o que a Carolina colocou, porque é muito importante. Ela trouxe uma problemática de uma outra vez, né, ligada a isso, né? Então, quem gostaria de se colocar, refletindo sobre o que a Carolina... Cris? Muito bem, Carol. Significa que você pegou o jeito, né? Pegou a mão, né? Que é isso. Você começou a construir uma prática, né? A partir de critérios, não é mesmo? É importante a gente ir analisando o que a gente faz, quer dizer, desdobrando, né? Para ver como nós estamos desenvolvendo a metodologia, o método, né? Repassado aqui. Então, pelo que entendi, por exemplo, você começou a construir uma prática a partir da escuta, né? Colocando critérios junto com o grupo, quer dizer, o grupo constrói junto os critérios, né? Porque a partir daí todas as pessoas elas se envolvem, as crianças se envolvem, começam a assumir responsabilidades, e aí você colocou as funções. Então, você foi pelo passo a passo e conseguiu fazer com que todos entendessem a importância de fazer junto, de fazer com, né? E a partir daí, assumir um compromisso, né, por meio dos valores cooperação, né, respeito, a escuta, né? Foi muito lindo o seu trabalho, parabéns, viu? Porque significa que você começou a assumir o entendimento que você tem na mente, mas assumir na prática, né, a construção da metodologia, né? Que é dinâmica de grupo, né? E a partir daí desenvolver critérios e valores. Agora, a partir daí, sugestão é de você construir uma prática, tá? E que faça sistematicamente, todos os dias, quando nós encontrarmos, né? Nós vamos fazer isso. Aí você constrói do seu jeito, né? Da sua forma, com eles ali, mas uma prática que venha firmar esses valores no comportamento, né? Parabéns, isso aí. Mais alguém? Melissa? Aí eu tenho uma pergunta, Carol. Já existe um objetivo a ser trabalhado com essas crianças? Já é algo que é algo pela comunidade construído? Ou esses objetivos vão ser construídos com eles? Como é uma comunidade que é uma igreja, então tem, tem já os princípios a serem trabalhados, mas a forma, né? Isso pode ser modificado, né? Pode ser diverso, né? Assim, já tem um planejamento, a gente faz um planejamento anual, né? Então a gente recebe, por exemplo, quem vai dar aula recebe já uma estrutura ali, mas a gente tem autonomia de ir mudando, né, dentro daquele tema. Por exemplo, esse domingo a gente estava falando sobre uma passagem bíblica que fala de Tomé, né, que ele não viu e ele falou, eu só acredito vendo. A gente até fez uma dinâmica de colocar a mão na caixa, eles sentiram um objeto para tentar identificar o que que era. Então, a partir do tema dá para explorar.
Certo, Carol. E aí a sugestão é ir trabalhando essa construção também com eles, né? Porque quanto mais eles estiverem ali integrados, mais eles vão se sentir pertencentes, vão assumir mais suas funções. Você vai ver que é uma bola de neve positiva, né? Que eles vão cada vez mais estar presentes, e aí fica muito mais fácil de estar trabalhando os valores e tudo que é necessário, né? E parabéns. Adorei saber. Parabéns, Carol. Inclusive, é aos poucos que vai sendo construída a relação entre eles com isso aí e vínculo. Daqui a pouco um está ajudando o outro, se ocupando com o outro, né? Trazendo junto. Muito importante. Parabéns. Viu? Foi tão rápido, desde que você trouxe a problemática, né? Bem rápido. Parabéns. Importante você já pensando aí numa conclusão disso tudo. Que conclusão você chega? Certo? Mais alguém teria alguma coisa para colocar em relação ao que a Carolina trouxe? Senão eu vou passar, então, para a Jaine. Certo, Jaine? Oi. Eu caí, voltei, porque terminou a bateria e agora tá carregando. E para mim tá travando. Espero que para vocês esteja tudo ok. Tá tudo certo? Acho que tá, né? Bem, por enquanto. É meu vídeo que tá travando, mas é porque tá carregando. O que eu gostaria de compartilhar é que eu estou construindo com os meus tutorados o PPH. Então, toda semana a gente tem um dia de autoavaliação e a gente está essa é a quarta semana, se eu não me engano. Então, a gente viu quais os problemas que eles percebiam no grupo, anotamos, e semana passada a gente viu o porquê. E foi muito curioso isso, porque o que a gente imagina não é nem um pouco, assim, como é que eu vou dizer? É muito além o que eles trazem, né? Então, por exemplo, um dos casos é que estava tendo umas brincadeiras que não eram saudáveis. E aí eles trouxeram vários porquês que eu não imaginava. E assim como a perspectiva que eu tinha também agregou, entende? Então, eles trouxeram vários exemplos vívidos. E aí, os próximos passos agora é a solução e a resolução, né? Mas muito, que para mim foi muito surpreendente que como está se encaminhando para uma comunicação não violenta, assim, de se ajudar. Um dos aspectos também seria a falta de união de todos, né? A parte da agressividade. Então, parece que esses elementos que eles enxergavam como problema, e a gente já estudando o porquê, já começou a clarear isso no grupo, né? E está servindo muito de inspiração, assim, de, nossa, é possível, sabe? Porque eram crianças que poderiam ser rotuladas como difíceis, como, que não para, que não sei o quê, né? E estão se encaminhando para uma maturidade, parece, para uma postura deles que eu fico muito admirada, assim, sabe? Então, sendo bem produtivo. Só ainda eu não coloquei que tem a psicomotricidade, meio ambiente, relações, assim, eu ainda não cheguei nessa parte, porque como é nível mais ou menos segundo ano, a gente pudesse complicar um pouquinho. Mas logo acho que já posso ir para essa parte para ver também, né, se será que é uma meio ambiente, será que é relações, né? Geralmente é relações que eles trouxeram, né? Mas eu não quis trazer isso para eles ainda. Mas só para compartilhar, que está sendo bem legal fazer isso com eles. Mariana, boa noite. Agradecida, Jaine. Boa noite. Tchau. Ai, gente, eu não peguei o início do encontro, né? E cheguei aqui, mas vou aproveitar, né? E falar que eu estou acompanhando o trabalho que a Jane está fazendo do PPPH, assim. Realmente era um grupo de crianças, assim, que já estavam rotuladas, elas eram aquelas, tipo,
que dá medo, sabe? Aquele grupo que dá medo, que as pessoas dizem, ai, meu Deus, essas crianças. E, e é lindo, assim, é mágico, porque a gente troca, eu fico com eles também, eu já fico com os tutorandos que ficam comigo, a gente faz o trabalho juntos, então a gente transita muito. E aí tem um momento que eu fico com eles que a gente combinou de fazer dança circular para integrar. Porque era tudo muito, era só conflito, e aí, ou choro, ou reclamação, né? Não fluía, assim, as atividades que a gente ia fazer. E aí eu vi o quanto foi mágico, assim, quanto que a Jane, quando eles chegaram no porquê, assim, eles começaram a se resolver, né? Nossa, Jane, que foi mágica aquilo ali, né? Ficou muito nítido, assim, o quanto a ferramenta funciona, dá certo, e é, assim, mediadora nessa formação humana, gente, porque eles se compreendendo como eles com eles mesmos, eles entre eles, naquele grupo cheio de desafios, né? Então, só para dividir, assim, o quanto vale a pena aplicar e arriscar, né? E enfrentar esse desafio nosso, né? De colocar em prática. E é isso. Agradecida, Mariana. Especial mesmo. A Melissa? A gente, para pensar aqui junto, né? Porque o rótulo, ele acaba sendo a criação de um personagem, de uma parte da criança, né? Ela vira o seu defeito, ela vira o seu problema. E muitas delas acabam assumindo esse lugar que, de fato, também vira um lugar para muitas de permissão, para fazer aquilo do que está sendo chamado. E o movimento que você disse que parece mágico, Johnny, é a humanização, né? Você está se tornando novamente humano, porque quando a gente vai agindo de uma forma, né, onde a gente deprecia o outro, ou a gente violenta o outro, a gente está deixando de ser humano, né? E as pessoas estão cada vez mais assim, eu falo isso pelas experiências que eu estou tendo, principalmente pelos pais da comunidade escolar. Então, às vezes a gente fica nesse empurra-empurra de quem é essa responsabilidade, né? E é o que eu falo, não importa, porque enquanto estiver comigo, eu vou fazer a minha parte. Se eles não estiverem fazendo a parte deles, porque eles estão em outro momento de vida, outro entendimento, né? A gente não vai deixar de fazer por conta disso, né? Então, a gente vem, de fato, esse dominó caindo, desumanizando, e se não for a gente frear, e às vezes a gente acha que é uma coisa extraordinária que precisa ser feita. Não, é começar, como a Carol está fazendo, como você já pelo PPH, né? Então, esse momento é um momento que, por alguma forma, algum instrumento de humanização, seja pela dinâmica de grupo, seja pela roda de conversa, seja pelo PPH, né? A gente está freando com a nossa prática humanizadora. E esse movimento é fundamental. E em relação à sua angústia de implementar tudo, né? De acordo com a faixa etária, a gente vai criando a forma. De repente, buscar que eles entendam e associem as bases ainda de fato não seja o caminho, né? Mas em que momento, de que forma você pode estar trabalhando as bases potenciais dentro dessa prática? Em que momento esse PPPH ele pode permear as artes? Em que momento esse PPPH ele pode também permear o meio ambiente? Porque, de fato, ele é o tempo todo as relações humanas, ela acontece porque você está em grupo, né? Então, é você trabalhando, e às vezes vale muito mais essas vivências na construção das bases na cidade, do que de fato a gente trabalhar a nomenclatura, porque quando a gente trabalha muito conteúdo, acaba trazendo complexidade para algo que de fato pode ser mais natural, né? Então, você acalmar o coração, o caminho está sendo construído, você já está na sua prática comunizadora, também tem meus parabéns para te dar, Jaine, e força para continuar essa construção aí. Porque você vai vendo, né? Hoje eu construí uma coisa que parece boba,
É muito comum, a gente tem o nosso momento na escola de trabalhar o livro didático. A gente tem essa prática lá. E a gente trabalha ele em roda de conversa, que é a forma que a gente construiu a dinâmica, que essa dinâmica fica mais valorosa, no sentido de ter mais riqueza de valores mesmo nesse momento, né? E era muito comum um dar uma resposta e o outro repetir praticamente o que o outro falou, com poucas palavras sendo alteradas, e repetir a fala. Eu falei, gente, quando a gente fala a mesma coisa que o amigo falou, a gente está desconsiderando o que já foi falado, para colocar por cima a nossa fala. Né? Então, o nosso trabalho aqui hoje, que vocês já tiveram tantos entendimentos dentro da nossa prática, é de que forma a gente pode perceber o que já foi dito, para mostrar que a gente escutou o outro, que a gente valorizou a fala do outro, e a partir de então contribuir para complementar a fala do amigo. Né? Então, hoje, vi o treinamento, passou o tempo, Carol, preciso mais de 30 segundos, pode ser? E aí eu vi hoje ele se esforçando para perceber o que já foi dito e que não foi dito. E isso não é um trabalho simples para nós adultos, mas que se implementado em crianças, desde essa fase, imagina o respeito que vai ter na vida adulta. Uma prática que já vai seguir. Então, assim, hoje essa foi minha conquista, muito parecido com a sua, muito parecido com a Carol. E se a cada etapa, como a Cris trouxe, né, no encontro passado, que a gente foi identificando, a gente for concluindo, é o que eu falo para eles, a gente já chegou, daqui a pouco a gente já vai passar para outra fase, como nos games que eles gostam tanto, né? Então, é essa construção aí que a gente tem que uma segurar a mão da outra e seguir em frente para essa força não cair, viu? Repassando. Eu levantei a mão, Carolina? na verdade, para falar, pode? Com certeza. Porque me tocou muito isso que a Mel falou, porque eu fiquei refletindo exatamente sobre isso enquanto eu perguntava a eles. E eu acho que é um lugar muito forte do adulto e do professor também, se ele não estiver atento, de perguntar já respondendo. Já vi muito isso acontecer. E não parece que é uma ansiedade com o silêncio, sabe? Com a espera. E eu aprendi muito isso com os meus pequenininhos, porque eu dou aula também para maternal, e para mini maternal, e hoje eu recebo crianças no início do ano que não falam nada, nada. Então eu pergunto, aí fica uma pausa, aí eu espero, aí eu respondo. Aí no segundo semestre eu vejo que já está falando alguma coisa. Mas o adulto, às vezes, ele não dá conta, né? Ele quer já pergunta e já responde. E aí fiquei pensando também no que a Jaine falou, né? Que às vezes a gente pressupõe coisas, a gente acha que a gente identificou o problema, mas quando a gente realmente se coloca nesse lugar para escutar o que eles têm para dizer, né? Aí a gente vê que, né, realmente a gente também precisa fazer esse exercício de conseguir esperar. E isso que a Mel falou me marcou agora muito, porque aconteceu há pouco tempo com um adulto. A gente estava num grupo de amigos, e aí eu dei um relato, dei uma ideia minha, coisas que eu estava pensando e tal, não. Aí veio em seguida um homem e falou tudo que eu tinha falado. Aí eu falei assim, Rodrigo, parece que ele não escutou nada, tá repetindo tudo que eu falei. E eu me senti exatamente assim, parece que ele não ouviu o que eu falei, ele está repetindo tudo, né? E isso acontece muito com a mulher, né? Principalmente nessa relação masculino e feminino, isso é muito comum. Então, era isso que eu queria compartilhar, né? Realmente a importância de aprender a escutar, né? O outro. Cada coisa especial. As práticas acontecendo, levando à humanização. Muito especial. Hein? Suzy? Na verdade, eu só queria dizer que essas últimas falas tocaram muito profundamente, assim, tenho concordância com elas, eu queria reforçar, porque acho que isso, a questão da misoginia, ela aparece em vários momentos, né? E a necessidade da gente estar se aperfeiçoando na escuta, também na qualificação da escuta,
e saber fazer mais perguntas do que oferecer respostas é um exercício que eu tenho tentado fazer também. Então, gratidão pelas contribuições a todas que falaram. Obrigada. É mesmo, é de pequenininho começa o aprendizado, essa construção, né? Estava pensando nisso, foi dito. A impaciência dos adultos, não é só dos adultos, mas estou falando assim, de aguardar a resposta vir quando faz a pergunta. Tem uma ansiedade que a resposta venha. E até de preferência a resposta esperada, né? Então, a dificuldade até de ouvir outra resposta e refletir a resposta que foi dada, que pode complementar o que você achava que era até, ou ampliar a sua visão, né? Então, isso é um exercício mesmo de escuta e de troca, e de ver o outro, perceber o outro mais profundamente, e buscar a realidade mesmo na relação do que é vivido. Né, do outro, a existência do outro ali. Mas, Suzy? Na verdade, só queria complementar, porque depois que eu falei o que eu falei, eu fiquei pensando também na importância da gente não sobrepor a fala, mas quando as colegas falam, assim, eu fiquei pensando, será que tem importância isso que eu estou dizendo? Porque, e aí eu me parei refletindo sobre a importância de um tipo de feedback, né? Então, assim, para ver como as falas repercutem, né? E aí fiquei pensando, né, que o que eu fiz foi dar um feedback para as falas recebidas. Então, sabe, a gente não é um assunto que a gente tem acostumado a falar, mas lembrei aqui de valorizar isso enquanto feedback, né? Obrigada. Certo? Isso mesmo. Melissa? Sim, e aí eu lembrei, né, também da importância do silêncio, do feedback também, né, Suzy? Feedback é fundamental, porque lembra uma vez que a gente fez a dinâmica da bola, onde a gente pega a bola, a gente segura a bola que o outro nos dá, para depois a gente repassar? O feedback é isso, né? Você segura aquilo que o outro te deu, recebe, né? Agradece, né? E depois você dá o retorno disso. O nome disso é amor, né, gente? Amor é isso. Também, né? Também é. E o silêncio, né? Você imagina, estava aqui pensando, a gente vive uma estrutura onde, de fato, o professor é esse lugar que essas crianças ali, né? Muitas das vezes, na situação que Carolina relatou, que eles se chocam um pouco quando a conduta do professor é uma conduta diferente, né? E aí, muitas das vezes, esse silêncio, ele representa, talvez, uma primeira forma de pensar, assim, o que eu posso dizer num lugar onde eu não estava acostumada a falar, né? Então, é o primeiro ato de volta e retomando o pensar. O pensar que muitas das crianças, vou dizer que crianças que passaram por ensino onde, de fato, era centralizador e onde elas não tinham participação, que é ainda um ensino que é muito comum no nosso momento, né, atual, essas crianças, elas estão simplesmente já acinzentadas, elas já perderam a curiosidade, elas já perderam a vontade de aprender, e logo a vontade de pensar, logo a capacidade crítica, logo a criatividade. Então, olha quanto precisa ser retomado nesse caminho para ir de volta integrando tudo isso que essa criança perdeu, né? E o silêncio, às vezes, é só o primeiro passo. O primeiro passo para essa criança ela retomar o contato com ela mesma, né? Agora,
óbvio que a gente tem que estimular a fala, né? A fala, porque a partir da fala, dentro de um grupo, é a troca. Então, convido a partir dessa fala, quem ainda não contribuiu, falar um pouquinho, dar um pouquinho para a gente hoje. Sei que tem pessoas cansadas, pessoas, mas é só um pouquinho de vocês para a gente hoje. Nossa. Lorena. Vou chegar Tudo bem, aqui. Lorena? Oi, gente, vou dar um oi geral aqui. Desculpa ter chegado atrasada e pegado o finalzinho aí da explicação da partilha da Carol, mas pegando o gancho até da Suzy, achei tão importante sua colocação, Suzy, porque eu lembrei, e a Carol mencionou, essa questão de uma palavra muito forte, né, o mansplaining, hoje em dia, né? E isso tem tudo a ver também com esse olhar da escuta, né? As pessoas hoje não estão se ouvindo, elas só querem falar também. A gente falando de estimular a criança a verbalizar, a se abrir, e ela tem um ambiente tradicional onde reprime essa fala, e a gente vai para o universo do adulto e da adolescência, a gente vê que, às vezes, muitos falam, mas não ouvem o outro. E a gente também tem que estimular essa questão do ouvir, tanto a gente quanto o grupo que nós estamos trabalhando, porque nem eles se ouvem. E aí, a prática do silêncio, você ter a paciência de passar o silêncio e controlar a respiração, a ansiedade, e fazer isso, e depois trabalhar, igual a gente trabalha aqui no grupo Palco, né, com o teatro, onde você tem que respeitar o outro ouvindo a fala dele, depois você vai para o palco e você se expõe, você mexe com o verbo, com o corpo, né, com a expressão facial. Isso é muito importante. Então, a leitura, a questão da fala pode estar até no corpo, né? E às vezes as pessoas não veem nem o corpo, né? Quanto mais o verbo saindo da boca. Queria colocar isso também. Acho que é uma coisa aí que a gente pode também trocar a respeito disso. Porque é igual a gente não repara, às vezes as pessoas estão tão no automático que até um bom dia fica muito sem expressão. E às vezes aquela pessoa precisa de um acolhimento e você está tão no automático que você não ouve e não vê um gesto do outro. Agradecida, Lorena. Boa noite, Zizi, bem-vinda. Estamos na nossa roda dialógica. Boa noite, já consigo aqui acender a câmera. É isso mesmo. E é muito importante, só um instantinho, Cris, muito importante o exercício da dinâmica de grupo e dos acordos, das funções, para que todos se sintam pertencentes ali e tenham a sua vez, né? Essa construção em cima dos valores, dos acordos, tenham a sua vez de falar, a sua vez de ouvir, o aprendizado de ouvir o que está sendo dito, né? É isso aí que a gente está propondo, né? Diferentemente. Cris? Reforçando, eu ia colocar isso, né, que você colocou, e também refletindo, enquanto vocês falavam, esse hábito de não escuta vem da onde, né? Aí eu fui lembrando, né, dos sermões que a gente escuta nas nossas trajetórias de vida, principalmente na escola, né? E aí, muitas vezes está sentado numa carteira, né? A nossa formação foi assim, né?
Aí é o professor falando o tempo todo na sua cabeça, você nem presta atenção, chega uma hora que dispersa, né? Aí não escuta mais, quer dizer, o estímulo a não escuta. Porque ele não quer saber se você está interessado naquele assunto, naquele momento, né? A criança está com a cabeça em outro lugar. Né? Então, o nosso sistema educacional, né? E muitas vezes na família também, ele leva a essa dispersão da não escuta. Aí, de repente, você se vê obrigado a falar, né? Porque alguém solicitou que você falasse e não prestou atenção, né, no que o outro falou, no que foi dito, e acaba repetindo coisas que já foram colocadas, né? Eu estava refletindo sobre a construção dessa não escuta, dessa dispersão no ser humano. Porque quando se desenvolve uma prática de escuta, já está se educando, né? Para que a pessoa tenha voz ali, né? Ela consiga ser um representante de quem ela é, do que ela pensa. Né? Muito interessante isso. É isso. É isso. Agradecida, Cris. Jussiara? Gente, eu vou fazer um confessional agora, bem confessional mesmo. Sim. Eu, durante muito tempo, eu tinha muita ânsia de agradar as pessoas, então eu passava muito tempo tentando adivinhar o que as pessoas queriam de mim. E isso foi migrando para vários lugares, dentre eles o lugar da escuta. A pessoa mal falava alguma coisa, eu já ficava tentando adivinhar o que ela estava esperando de mim, e aí eu tentava, como um passe de mágica, trazer uma solução, uma resposta, até eu entender que, às vezes, a única coisa que a pessoa queria, muitas vezes, de mim, era ser ouvida. Demorou, porque eu não era muito ouvida. Então, de uma certa forma, eu acabava replicando aquilo que acontecia comigo. Como eu não era ouvida, eu, na ânsia de agradar, eu também não conseguia ouvir, né? Isso me acompanhou durante muito tempo, e eu vou dizer para vocês, é um exercício que eu faço constantemente, porque participo de muitos grupos, né? Hoje eu faço graduação em terapia integrativa, e, fundamentalmente, eu trabalho com massoterapia, as pessoas conversam bastante, se abrem bastante. Então, fundamentalmente, eu fui me encaminhando para um lugar onde eu preciso ouvir, né? E é um exercício constante, porque aquela criança que não era ouvida, e quando eu digo não era ouvida mesmo, gente do céu, para eu poder entender que era ela que tinha essa ansiedade de chegar e tentar adivinhar o que o outro queria, o que o outro estava falando, né? Aquela coisa do raciocínio, às vezes, muito. Que a gente fala raciocínio rápido, mas às vezes é um raciocínio ansioso, né? A ansiedade de ter uma resposta para aquilo que está acontecendo. Demorou bastante. Então, eu ouvindo agora as meninas falando, eu me coloquei, inclusive, no lugar das crianças, assim, né? Daquela ansiedade de ser ouvido, de ser visto, de ser contemplado. Em algum momento, inclusive, da gente se sentir especial, porque o olhar do outro vai referenciar a gente também, de alguma forma, né? E eu digo, para mim, é um exercício, né? Que eu constantemente trago junto comigo, assim, né? Quando eu vejo, principalmente nos dias que eu percebo que eu estou ansiosa com alguma coisa. Normalmente são os momentos que eu fico mais quieta. Eu tenho procurado ficar mais quieta, mais em silêncio, né? Para poder entender quem é que está falando ali, quem é que está no aparelho. Quem é que está falando e quem é que está ouvindo, sabe? Eu tenho feito muito isso. Então, essa troca de hoje, para mim, foi muito importante, sim. Agradecida, Jussiara. Jaine? Gostaria de agradecer a Jussiara, que
É bem isso, e refletir na prática, tem crianças que parece que só em dar vazão para isso, para o que ela vai dizer, para se expressar, parece que ela já melhora muito em tudo, sabe? Assim, parece que a potência, ela começa a florescer, começa aquilo ficar evidente, sabe? Então, melhora a segurança, é chegar na frente de todos e anunciar algo que para ela é importante, né? A gente começa a falar mais das nossas necessidades, dizer como está se sentindo. E isso não só com as crianças, mas os nossos relacionamentos também, né? Esse diálogo, essa roda dialógica que a gente está fazendo, se a gente for colocar em prática, né, nas nossas vivências, como é bom, assim, as trocas que eu tenho com a Mari, por exemplo, né? Às vezes a gente sai da escola e segue papiando, mas um tanto, assim, porque é isso, é esse carinho de ouvir, de ter vazão também para falar. Isso é um aspecto que a gente se sente nutrida, se sente visto, né? Então, eu acho bem legal isso. Obrigada por trazer essa perspectiva. Carol? Eu queria aproveitar e confessar também que pegar essa função da cronometrista é um desafio para mim, porque eu fui uma criança que eu não conseguia falar, eu falo mais baixo, eu tenho um tom de voz mais calmo, e eu lembro muito de sempre querer falar, dar uma opinião, e todo mundo falava mais alto, ou era mais expansivo, me engolia. E eu ficava aquela assim, não consegui falar. Não consegui, não consigo. Para mim é um desafio muito grande interromper a fala de alguém. Muito. Então, quando vocês colocam essa função aqui, eu ficava assim, nossa, nunca que eu vou pegar isso. É, é um desafio, porque é algo que eu preciso conviver e você vai aprendendo, né? A como você. Porque existe um porquê, né? Você não está interrompendo a fala de alguém desrespeitosamente, não é a mesma coisa, né? Mas pela minha vivência, isso era um desafio para mim. Então, achei legal também trazer o quanto que essas funções, assim, dentro dessa estrutura, elas têm um significado não só de organização, né? Mesmo, Carol. O que a gente estava falando há pouco, né? Que você começou a fazer com as crianças, né? É a chance das crianças se colocarem, se sentirem pertinentes ao grupo, entenderem que se você não sinaliza o tempo, só uma pessoa fica falando o tempo inteiro, né? Então é importante. Essa é uma função importante. Mariana? Eu queria dividir assim, o quanto é importante a gente refletir sobre a escuta, né? E o quanto isso não está pronto, não está dado. A gente pensa, a gente precisa escutar, tá, então vamos escutar. Não, aí passa por muitos aspectos, né? Daquele que precisa muito mais tempo para ser ouvido, precisa muito mais tempo de silêncio para conseguir tomar coragem para falar, para sentir o seu tempo, né? No caso da Carol, e no meu caso também quando era criança. Aí a Jussiara, ela já tinha uma outra motivação, um outro jeito, uma outra estrutura, né? Na ansiedade de querer mostrar, de querer agradar. E às vezes a gente encontra isso, né, com as crianças, entre nós, né? Isso é um exercício também para mim diário do aprender a ouvir e comunicar, né? Às vezes até cansei de estar em grupos assim de adultos onde está acontecendo um diálogo e algumas pessoas ao meu lado fala, aproveita. Não, perdeu tempo. Vai, fala. E aí eu fico pensando, onde é que está o tempo disso, gente? Para mim me escapa, né? Então, eu sei que tem crianças como eu e tem crianças como a Jussiara e tem uma amigona que ela é assim, que ela vai, e fala, e repete. Aí eu digo, mas parece o meu eco, quando eu falo, ela fala de novo. E aí a gente tá nessa aprendizagem. E eu tenho refletido muito nisso, assim, tá? Mas como a gente olhar isso com acolhimento, né? E conseguir, através dessas reflexões, aprimorar a escuta, porque como a gente não pratica normalmente nem a escuta, nem o diálogo, né? Tudo isso é uma construção, uma formação, né? Então, é muito importante
refletir, trazer esses detalhes e essas perspectivas, assim, para a gente aprimorar, né? E é isso, muito obrigada. E eu queria dividir rapidinho com vocês que a Suzy, ela canta, e eu acho que ela é gaúcha, né? Ela canta num grupo com a Eliane Shelley, que é a parteira do meu filho mais novo, recebeu meu filho em casa, então eu fico bem feliz, assim, e faz tempo que eu quero compartilhar isso com vocês, dessas conexões, essas confluências, assim, né? Então, bem feliz, eu espero que a gente possa encontrar presencialmente ainda. Olha aí, Suzy. Até podia uma palhinha no final, né? Eu vou contar para a Eliane e para a Nani que eu te encontrei, tá, Mariana? De onde você é mesmo? Sou de Caçapava do Sul. Ah, tá bem, vou falar para ela. Então, mais alguém? Eu gostaria de propor então, do que foi levantado, para que a gente tenha uma conclusão dos diálogos hoje, importante, bem importante. Para que não se perca, assim, não vai se perder, com certeza. Mas quando a gente faz uma conclusão, a gente tira uma conclusão daquilo que foi colocado, foi trocado. Por exemplo, várias conclusões, na verdade, foram colocadas já, né? Observaram? Conseguiram observar? Ouvir? Na verdade, acho que várias conclusões. Desde a primeira colocação da Carolina, né? Depois da Jaine. Então, mas seria bom, gostariam de verbalizar? Alguém gostaria de verbalizar? Ou de ajudar a Suzy ali nas anotações? Você conseguiu, Suzy? Pegar alguma conclusão aí? Eu posso olhar e tentar fazer uma síntese, mas porque eu fui anotando todas as contribuições, eu anotei muita coisa. Tá ótimo, tá ótimo. Mas, no geral, assim, eu percebo que veio muito forte essa questão de qualificar a escuta, né? Da importância da escuta e de como a gente qualificando a escuta. Estou fazendo agora de cabeça, depois vocês leiam lá. De como também uma escuta qualificada, ela dá mais segurança e auxilia a pessoa que está no seu processo de fortalecimento para ocupar o lugar de fala, né? Então, eu acho que as duas coisas estão relacionadas, apareceram muito nas diversas falas que vieram, nos testemunhos e confissões, do quanto é importante qualificar a escuta para dar o tempo do outro, para respeitar o outro, mas também para fortalecer o outro, para que ele ocupe o seu lugar de fala, né? Então, a minha síntese seria um pouco nesse sentido. Agradeço. Marcelo, boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Boa noite. Primeiro de tudo, eu sinto muito ter me atrapalhado aqui hoje, não ter conseguido chegar no horário, e o pouco que eu escutei aqui, acho que já faz muito sentido, né? E ouvindo a Suzy a dizer, eu penso que não só escutar, mas como, assim, eu entendo também que como a validação, né? Escutar e validar para o outro também. Pelo que eu entendi, essa assim, junta-se, né, a essa síntese, né? E, enfim, eu vim hoje até com alguns questionamentos em relação a essa validação, né? A quem eu estou ouvindo e se eu estou só escutando, ou se eu estou realmente validando, ou se eu estou querendo só colocar uma opinião a, a seguir. E, enfim, foi bom ter chegado, ter conseguido insistir em vir.
E, e eu fiquei olhando aqui, lembrando do último encontro, né, quando a Carolina falou dos métodos, né, de fazer com que o grupo funcionasse, o grupo de adultos, né, se eu bem me lembro, a gente estava falando sobre isso no último encontro, e que passa por isso, né, de como escutar todas essas pessoas para ser realmente efetivar, né, uma construção de aprendizagem, né? E, enfim, eu gostaria muito de ter escutado mais aqui vocês hoje, e é isso. Agradecida, Marcela. Jussiara? Gente, é bem rapidinho. A gente vai ouvindo e eu fiquei pensando, ontem eu tive uma aula de yoga, né, dentro das práticas, e me veio algo assim, né, que a inspiração é a escuta, a inspiração a fala, né, porque quando a gente escuta, a gente está trazendo o universo do outro para dentro. Então, a gente está trazendo toda aquela escuta para dentro como uma inspiração, né? E quando a gente vai expirar, esse ar que sai, a fala, ela sai com o som, né, com o ar. Então, eu sentindo agora muito dentro disso que a Mariana falou, né? Às vezes é o tempo da respiração, né? É um escutar e um falar quando a gente sente que aquilo realmente está tocando a gente, né? Porque tem horas que você realmente não vai ter o que dizer, né? Parece que também tem hoje, eu sinto muito isso, uma presença quase de uma obrigação de você sempre ter que falar algo. E tem horas que é tão bom só ouvir, né? Só estar nesse lugar de pausar realmente a respiração, de acalmar todas as aflições e ansiedades que a gente tem e só ouvir, né? E aí me veio muito esse momento do respirar, a escuta e a fala como um movimento de respiração mesmo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradecida, Luciana. Melissa? Falar um pouquinho sobre pranayama, Jussiara. Que o pranayama é onde a gente coloca a nossa energia vital, né? Então, a gente coloca em tudo que a gente vê como fundamental para o bem viver, né? E eu não ia fazer uma conclusão, porque eu gosto muito de ouvir vocês, mas eu vou fazer uma pequena síntese, que a gente, até para situar o Marcelo, que chegou e veio, né, para o nosso encontro. A gente, Marcelo, hoje a gente falou sobre conquistas. Então, o que cada uma está conseguindo já fazer, né? A Carol, ela trouxe o primeiro encontro que ela fez com as crianças e que deu muito certo. Que ela começou a implementar a dinâmica de grupo e que ela começou a ter um retorno diferenciado, principalmente que ficou forte em mim, foi as crianças perceberem que ela não era o centro, ela era uma educadora que tinha ali o ouvir, o construir com eles. E isso já mudou, nesse primeiro encontro, a conduta das crianças e a participação. Então, a gente falou da conquista da Carol, a gente falou da conquista da Jaine, que já está implementando o PPPH, né, que a gente parte de uma problemática que é percebida pelo grupo, e as crianças vão construindo, e ela foi dizendo que isso já teve um reflexo muito grande no processo de humanização das crianças dela. Então, crianças que anteriormente eram rotuladas, crianças que anteriormente se vestiam desse rótulo, né? E que hoje já estão numa construção de uma forma caminhando para cada vez mais serem seres humanos em sua potência e seu maior desenvolvimento, né? Então, muito do que a gente falou aqui acabou confluindo, né, na escuta, porque aí eu trouxe a minha conquista do dia. A minha conquista do dia foi exatamente trabalhar com as crianças ao perceber que uma criança anulava a fala da outra, colocando exatamente em outras palavras que o outro tinha acabado de falar. A minha conquista do dia está ligada, de fato, eles perceberem o que já foi dito, valorizar o que já foi dito,
e não sobrepor com a sua própria palavra aquilo que foi dito. E de que forma nós podemos somar ao que foi dito, sem desmerecer o que já foi falado pelo nosso amigo. Então, que hoje eu consegui, no meu grupo de trabalho, foi que o cuidado na fala, ao ponto de não sobrepor a fala das crianças, né, e trazendo, e eles já usando a palavra, complementando a fala do meu amigo, lembrando que, então, são verbos que a gente precisa, de fato, ensinar, né, para, de fato, de repente, eu acho que essa palavra que você usa como validação, né, mas é você receber o que o outro te dá, inspirar, como a Jussiara falou, e contribuir para o crescimento, não só nosso, não só uma validação do professor, porque aí a gente cai nesse lugar que a Jussiara trouxe tanto, que é a busca de valor, a busca de aceitação a todo custo, né? A gente tem que ser pertencente, né? A gente tem que se aceitar. Mas quando a gente tem esse foco de validação constante, muitas vezes a gente se perde de si mesmo, né? Então, isso é um pouco da contribuição da Jussiara. Então, a gente está trabalhando essa humanização, que vem por tantas áreas, com tantas conquistas, pequenos, médios e grandes passos, mas que podem, de repente, mudar completamente a construção e a vida dessas crianças e de nós, seres humanos. Então, essa é a minha conclusão, minha síntese, minha partilha para esse momento. Agradecida, Melissa, e agradecida a todos por a gente chegar nesse momento aqui, essa conclusão. E gostaria de colocar o seguinte: nós temos o documento, para quem ainda não viu ou entrou nesse documento, que são os ensaios humanizadores. Vou colocar novamente o link aqui no chat daqui a pouquinho. Seria muito importante, eu vou compartilhar o documento agora, para mostrar. Nós temos um quadro, quem ainda não viu o documento. Esse quadro seria importante ser preenchido. Tem 3 perguntas geradoras, aqui, que vai levar... Deixa eu compartilhar, fica melhor, que eu falo só um instante. Minuto. Pegou aí? Sim. Conseguem ver? Sim. Então, 3 perguntas geradoras, né, que é o que aqui. O que estão fazendo, desenvolvendo no momento, que dificuldades encontram, que proposta de humanização tem, né, ou humanização, mudança e transformação dos comportamentos pelos desenvolvimentos potenciais. Essa é a proposta. E o quadro tem o que seria a resposta a essas 3 questões aqui, são perguntas geradoras mesmo. E quem está fazendo, quem está escrevendo, e o valor, numa conclusão do que foi colocado aqui, qual é o valor, né, que está sendo expresso nisso que foi colocado, respondendo essas 3 perguntas, que posteriormente a gente vai trabalhar isso, práticas, certo? É muito importante, quem não ainda teve contato com o documento, preencher. Aí, rodando aqui para baixo, tem espaço para preencher no quadro. Que vai ficar aqui, construído no final, um mapa desse coletivo, uma comunidade, que são vocês, essa comunidade que está aqui presente. Vai ficar o mapa, os valores e tudo mais, certo? Então, teria isso, eu vou colocar novamente aqui o link, e vou estar passando agora para a Cristina, certo, Cristina? Para você dar continuidade. Sim. Aí, se você puder deixar o quadro para consulta, porque eu vou falar um pouquinho, num sentido mais investigativo, das práticas, né?
A bem. formação. Eu agradeço. Na semana passada, eu apresentei aqui uma prática, né, de respeito bem simples, que eu aplico a musicalização infantil, criança a partir de 1 ano até 10 anos. E todos eles conseguem assimilar e fazer realmente o que é pedido, porque é simples. Nós cantamos uma música em roda, né, em círculo, sentados no tapete mágico, faz a gente viajar na criatividade, tem várias cores. Ali no tapetinho acontece a música. E aí eles sentam e a gente canta uma música em grupo, uma música que eles já conhecem, né? E aí eu vou marcando aquele ritmo. Normalmente são músicas simples e tem ritmo, para que as crianças menores consigam, por exemplo, falar o seu nome dentro daquele ritmo só. E depois é proposto a proposta é que cada uma das crianças cantem, né, sozinha, ou repetindo a música, ou outra música, ou falando o nome, e a outra pessoa do lado vai seguindo a rodinha e vai complementando o que falou. Está muito ligado ao que nós trabalhamos hoje, né? E muitas vezes, o que eu observo é que nós fazemos, aí eu vou colocar para nós refletirmos, tá? E ser elemento, inclusive, para a construção das práticas do PPPH, né? Que a Jaiane trouxe muito bem aí a questão da aplicação do PPPH, e que é uma proposta para a vida. Se a gente utiliza, qual o problema, né? Qual a solução, né? E como eu posso fazer isso, implantar, em todos os setores da nossa vida, a gente vai estar aplicando o PPPH, né? Que é um projeto pedagógico, né? De práticas pedagógicas, né? Então, muitas vezes, o que eu queria dizer é que a gente aplica na nossa ação as práticas, mas a gente não desdobra elas, não analisa, né? Eu estou fazendo isso, mas o que é isso, né? Isso eu estou trabalhando, por exemplo, na proposta dos valores, eu estou trabalhando com essa dinâmica valores de respeito, cooperação. O respeito é fundamental, né? Porque nele está incluído muitos outros valores, né? E a gente não percebe que o que está sendo desenvolvido naquela atividade, que a gente chama de atividade, e que na realidade ela pode se tornar uma prática se conduzida sistematicamente, essa é a grande diferença, né? Porque aquilo que é feito sistematicamente, nós absorvemos como uma cultura, né? Como um comportamento, isso se espelha no nosso comportamento, né? As práticas, elas têm várias atividades, né? Como foi colocado hoje aqui, né? Para se atingir um objetivo. Mas como nós podemos construir isso e apresentar isso, né? Trazer consciência. Nós fazemos e muitas vezes não temos consciência do que estamos fazendo, né? Então, vamos ver o que a gente está fazendo, né? Estamos desenvolvendo tais valores com essa proposta. Só que, normalmente, as nossas ações, elas se resumem a atividades, né? É uma atividade ali, outra ali, solta, né? E a prática não, a prática condensa que meta, objetivo, que a Melissa perguntou para a Carol, qual o objetivo você tem com esse grupo? O que você, né, propõe? Aonde vocês querem chegar? Aí a Carol, né, deu a resposta, um grupo que
está desenvolvendo valores éticos e morais por meio da religião, do estudo religioso, né? E a partir dessas metas, qual o critério que a gente vai utilizar, né, para chegar até lá? E quais as dinâmicas, quer dizer, as atividades, que práticas eu vou colocar, vou construir com valores, né, a partir dessa, para atingir esse objetivo, ou para resolver esse problema. Aí você sistematiza, você faz sempre aquilo em todo encontro. Quando você percebe que já ficou incorporado no comportamento, aí você vai colocando outras atividades, outras dinâmicas, né, para desenvolver essas práticas, né. E aí, se vocês pegarem o trabalho que vocês fazem e desmembrar, porque isso aconteceu comigo aqui na musicalização, eu peguei todas as práticas que eu desempenho nas aulas, que eu faço nas aulas, né, e coloquei, desdobrando os valores que são trabalhados nele, e justificando aquela prática, por que ela é necessária, né? É para resolver esse tal problema ou para trazer uma possibilidade de formação. Então, essas questões eu queria trazer para conversar com vocês, porque já dá para perceber que vocês têm algumas práticas construídas, mas não condensadas no método em que fique explícito o desdobramento dessas práticas, entende? A explicitação está ligada a que consciência eu tenho do que eu estou fazendo, né, aonde eu quero chegar. Eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo isso. Estou desenvolvendo uma prática para trabalhar tais e tais valores. Então, se cada um de nós pegar nas nossas relações, né, e pensar dessa forma, nós vamos ver isso. Nós estamos desenvolvendo aqui o quê? Uma prática. Para quê? Para uma formação humana. Né? E dessa forma aí a gente vai construindo o PPPH, né? As práticas que vão consolidar o PPPH. Então, um fomento aí para a gente pensar, né? Refletir, trazer colocações a partir daí, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa, trazer alguma dúvida, fica à vontade, tá? Acho que teve um tempinho, né? Com licença, é que deu o nosso horário já. Deu o nosso horário. Passou até, né, já? Passou até. E, certo. Suzy, você quer falar? Então, gostaria de ver com o grupo. Podemos acordar mais uns 5 minutinhos para ouvir a Suzy? Tudo bem para todos? Certo. Suzy? Na verdade, eu queria falar sobre a minha prática de cantar. Na verdade, eu tenho usado os meus grupos sempre a música, né? E ela tem tido o propósito, assim, e muitas vezes o meu repertório, eu brinco, o meu repertório é pequeno, porque eu percebo que repeti-lo fortalece algumas mensagens, e então eu adoto isso como uma prática, a prática também da repetição, né? É uma estratégia, é um objetivo para que ele vá, né, conquistando as mentes e corações. Então, eu queria cantar, na verdade, uma musiquinha que eu acho que o encontro de hoje inspirou, assim, né? Se vocês permitirem. Que é uma música que eu já cantei num outro momento, então eu vou fazer esse exercício da repetição, de ativar a memória, né, e ver como que a gente percebe isso a partir do debate de hoje, né.
O meu conceito, meu objetivo, ele gira em torno do conceito de solidariedade, né, que permeia a minha prática de cooperativismo, de economia solidária. E a solidariedade eu vejo como ajuda mútua. E a roda dialógica de hoje me inspirou muito a esse processo da ajuda mútua, né? Eu acho que a gente viveu hoje uma ciranda, né? E aí, acho que a ciranda da economia solidária pode ser uma inspiração para a gente pensar sobre isso que a gente vivenciou hoje. E ela diz assim, depois a gente recupera lá a letra, tá? Mas ela diz assim: cirandeira, cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. Cirandeira, cirandeiro, ó, rede solidariedade não se faz de uma mão só. Vou construindo uma rede solidária que vive o sonho de uma vida melhor. A rede cresce no sonho de liberdade que une nossas utopias, vidas, mãos e corações. A rede cresce no sonho de liberdade que une nossas utopias, vidas, mãos e corações. Esta ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todas nós. A utopia é que nos uniu para viver e cantar ao som de uma só voz. Para esta ciranda, juntamos mão com mão, unindo sonho e vidas na força da ação, na força da ação, na força da ação e das práticas humanizadoras, né? É isso. Obrigada. Agradecida, Suzy. Poxa, maravilha. Isso aí acalentou o coração e vamos seguindo com o coração quente, humanizando. Então, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Certo? Parabéns pelo trabalho. Abraço grande, pessoal. Grande abraço, boa noite. Boa noite, meus amores. Boa Boa noite. noite. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa noite. Abraço. Até o próximo encontro. Até. Boa noite, até o próximo. Boa Boa noite. noite. Desculpa lá, hoje não consigo estar com a câmera aberta. Beijinhos, tchau. Beijinho, coragem.